Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Nós já celebramos ao Senhor, né, com os nossos cânticos, com a nossa adoração, né? Já celebramos ao Senhor com as nossas orações. Vamos então meditar na palavra do Senhor agora. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo número 7. Vamos ler a partir do versículo número 17. Então diz assim o Senhor, Mateus 7, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aleluia. Deus seja louvado, né, irmãos? Altíssimo Deus, Nicalabassubia, Alabaxéia, Serebicandalaias. Oh Deus dos exércitos, Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz, Senhor. Eu rogo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder agora nos envolva, Senhor. Envolve-nos com o poder da Tua palavra, Senhor. Envolve-nos, Deus, com o poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos alcançar, Senhor da glória, Pai, aquilo que Tu desejas esta manhã, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te a nós, Senhor da glória, Pai, ó Deus dos exércitos, Pai, revela-te ao meu coração, à minha mente, Senhor. Usa os meus lábios, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, alcança a tua igreja, o teu povo, Senhor, alcança aquele que está longe, aquele que está perto, que Tu és Deus, Senhor da glória, Pai, que está em todos os lugares, Senhor, que conhece as necessidades, Senhor. Chama o Teu povo, Senhor, chama o Teu povo para ouvir a Tua voz agora, Senhor. Chama pelo Teu Espírito, Senhor, e chama, Senhor Deus Todo-Poderoso, de chama de Calabasúbia, Deus dos exércitos, Pai, que a Tua glória se manifeste agora, Senhor. Glorifica o Teu nome agora, Senhor da glória, Pai, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Diga aí onde você está. Graças a Deus, aleluia. Graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Irmãos amados, temos aqui uma palavra poderosíssima, né? De Deus, Jesus Cristo, né, nos revelando coisas, para variar, muito importantes para a nossa vida, para as nossas vidas espirituais, né? Jesus estava falando aqui para os seus discípulos a respeito dos falsos profetas, a respeito dos falsos crentes, aqueles que, né, falam e não agem, aqueles que dizem que são e na verdade não são, né? E essa é uma situação muito triste que nós hoje comumente encontramos nas igrejas, de pessoas que, né, insistem em viver uma vida que não condiz com a palavra do Senhor, pessoas que insistem em viver um evangelho fabricado,
fabricado pelo homem, fabricado pelas pessoas que têm interesses pessoais, pelas pessoas que na verdade são pecadoras, e conforme Jesus chamou aqui, são pessoas iníquas, né? Pessoas que na verdade profetizaram com seus lábios um dia, né, a intenção de seguir a Cristo, mas na verdade essas pessoas não fazem. A Bíblia nos ensina claramente que nós não devemos condenar ou absolver ninguém, né? A Bíblia usa o termo que nós não devemos, né, julgar ninguém. E essa questão, irmãos amados, é uma questão que nós precisamos comumente ter discernimento para que não haja confusão nas nossas próprias vidas, porque julgar aquilo que é certo ou errado é muito diferente, né, de julgar para condenar ou para absolver. Nós devemos comumente julgar, né, as causas, julgar as atitudes para que nós saibamos, né, se as atitudes são corretas ou não, baseadas no livro santo, baseadas no livro da vida, que é o nosso guia de vida, e aí nós, né, saberemos se nós estamos corretos ou estamos errados. Aí nós saberemos se nós estamos sendo fiéis a Deus ou se nós estamos pecando. A chave de tudo é a palavra. O peso medidor é a palavra. O guia, né, para as nossas vidas é a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz algo muito interessante, porque Jesus nos alertou que viriam falsas pessoas para nos enganar, para tentar perverter, corromper, e para tentar levar o povo de Deus, né, ao roubo, à destruição e à morte. Conforme disse o Senhor, que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E esta é a intenção das trevas. E a estratégia que Satanás se usa hoje é a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva. Ele tenta corromper a palavra, ele tenta dar um significado diferente às coisas que Deus deixou escritas para que ele possa ter sucesso. Porque se as pessoas conhecessem a palavra e seguissem a palavra, jamais poderiam ser enganadas, jamais poderiam ser iludidas, jamais poderiam ser vencidas por aquele que quer destruir as nossas vidas, né? Então, irmãos, né, nós devemos sim, né, fazer a reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que está acontecendo conosco em relação à palavra. Porque eu volto a dizer, as pessoas estão se iludindo, estão se enganando, estão deixando de cumprir a palavra de Deus de forma clara e explícita, sabendo que estão fazendo isso. E nós sabemos, irmãos, que a chave da nossa bênção, que a chave de termos uma vida abençoada ao lado de Deus nesse mundo é a nossa fidelidade. Então, se existe algo na sua vida que você está praticando e que esse algo vai contra a palavra de Deus, você está sendo amaldiçoado pela própria palavra. Você está sendo amaldiçoado pela própria palavra de Deus, que disse, né, que os infiéis, aqueles que não são fiéis, colherão do fruto das suas atitudes, assim como aqueles que são fiéis também colherão do fruto das suas atitudes. E as pessoas às vezes estão se omitindo. As pessoas não têm fé o suficiente, talvez, ou as pessoas estão ignorando o poder da palavra porque não amam a Deus, ou estão ignorando, né, a palavra de Deus porque, né, não tem força espiritual, porque estão fraquejando ainda na sua fé, estão em dúvida, né, em relação àquilo que elas devem fazer ou não devem fazer. Nós, né, devemos ter convicção plena daquilo que é Deus, devemos ter convicção plena de que a palavra de Deus é o nosso guia, que a palavra de Deus é aquilo que Deus nos deixou para nos orientar e para nos conduzir para um caminho que não tem erro, que é a salvação, né? Que é a salvação. E muitos têm vindo e muitos têm falado. Muitos têm vindo e muitos têm pregado a palavra do Senhor. Muitos têm vindo e têm ensinado. Mas existe algo tremendo na palavra do Senhor.
Existem coisas que Deus nos deixou que são chaves para que nós possamos o quê? Vencer sempre. E o Senhor Jesus estava falando aqui a respeito da árvore e dos frutos dessa árvore. Jesus estava nos ensinando e dizendo, olha, uma árvore boa sempre dará um fruto bom. Uma árvore ruim sempre dará um fruto ruim. Ou seja, não há chance de uma árvore boa dar um fruto ruim e não há chance de uma árvore ruim dar um fruto bom. É uma sentença, é uma regra estabelecida pelo Senhor, é uma sentença dada por Deus para que nós pudéssemos, ter um direcionamento em relação a estas coisas. Por isso, você não se engane, não se iluda, com aquilo que você vê. Você não se engane, não se iluda com as aparências que estão ao seu redor, porque muitos estão dizendo que têm fé, porque muitos estão dizendo que acreditam na palavra de Deus, porque muitos estão dizendo que amam a Deus, mas os frutos não estão demonstrando, os frutos da sua vida não estão demonstrando a qualidade da árvore como essa pessoa tem dito que é. E é assim mesmo, irmãos. Eu sempre falo assim que Deus é um Deus revelador. Deus, ele sempre dá um jeito de revelar a verdade, Porque o nosso Deus é o Deus da verdade, A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia, um dos nomes do Espírito Santo de Deus é Espírito da verdade. E um dos nomes de Deus é o Deus da verdade. Então, nós sabemos que Deus é verdade. E ele se usa de diversas formas para poder nos revelar a verdade. E nós temos que estar atentos, porque muitas vezes Deus deseja que nós estejamos executando algo que Ele já nos ensinou, para que nós possamos reconhecer aquilo que Ele deseja que nós reconheçamos, para não sermos enganados, para não sermos ali levados por um caminho que não é o caminho do Senhor. Por isso ele deixou escrito coisas maravilhosas na palavra dele, para nos orientar e para nos conduzir. E aqui nós vemos o Senhor Jesus falando, olha, é pelos frutos que vocês conhecerão a verdade, é pelos frutos que vocês conhecerão a verdadeira vida espiritual das pessoas, é pelos frutos que vocês conhecerão, como, se uma pessoa entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo ou não. E se você observar, e se você notar, e se você se lembrar de coisas que já aconteceram contigo, e se você se lembrar de coisas que já aconteceram com pessoas que você conhece, você vai notar claramente que essa é uma verdade plena de Deus. Quantas pessoas estão dando frutos ruins no meio de uma luta? Quantas pessoas estão dando frutos ruins no meio de uma jornada, no meio de uma situação difícil? Quantas pessoas estão demonstrando os frutos ruins da sua vida, demonstrando claramente a sua qualidade espiritual ou o seu nível espiritual, que às vezes é tão propagado e às vezes existe uma propaganda, uma propaganda das pessoas em relação a determinadas coisas na sua vida, quando na verdade não são. Quantas vezes a gente é enganado pelas aparências, irmãos? Por isso que eu falo, o nosso Deus, ele não nos deixa enganar, Eu sempre falo assim, eu começo a conversar com uma pessoa e já de cara na conversa Deus vai me revelando determinadas coisas em relação ao nível espiritual daquela pessoa. E quando isso não é possível, quando isso, quando na própria conversa, a pessoa ela não consegue ali demonstrar aquilo que ela é espiritualmente, ou seja, existe um equívoco espiritual, Deus dá um jeito ali de revelar de outras formas, traz uma informação aqui, traz uma informação ali, e a gente observa e vê determinadas coisas na vida da pessoa, para que nós possamos conhecer a verdade.
Isso não é algo negativo de Deus, muito pelo contrário, é positivo, porque Deus quer que nós orientemos, Deus quer que nós ensinemos, Deus quer que nós estejamos exortando as pessoas a mudarem, né? Deus quer que nós estejamos motivando as pessoas a modificarem a sua postura equivocada, se estiver acontecendo, e serem pessoas verdadeiras, serem pessoas fiéis, e serem pessoas que zelam pela palavra que pregam, que cumprem a palavra que pregam, né? Nós não podemos ser aqueles, né, do ditado popular: façam o que eu digo, mas não façam aquilo que eu faço. Não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que ser testemunhos vivos de Cristo neste mundo e sermos pessoas verdadeiras, que falamos e fazemos, que falamos e praticamos, né, aquilo que nós somos, né? Quantas vezes, né, Deus já me revelou coisas, né, incríveis em determinadas situações, que a pessoa nem sabe que a gente estava ali sendo orientadas por Deus, sendo ali, né, alertadas por Deus de determinadas coisas, né? Quantas coisas a gente já observou de situações na vida das pessoas que as pessoas nem sabem que a gente estava vendo, e a gente estava vendo que demonstrava um caráter espiritual ruim, danoso, né, uma verdade espiritual sobre a vida da pessoa, né? E você entenda muito bem isso, e os seus frutos devem demonstrar a qualidade da árvore. Então, né, você tem que estar dando frutos bons, irmãos. Você tem que estar ali, né, dando frutos que demonstram, né, que a árvore é boa, que demonstram que a árvore, né, é uma árvore que dá coisas boas, que entrega coisas boas às pessoas que estão ao nosso redor. Que coisa ruim é, irmãos, nós sermos maus exemplos. Que coisa ruim é nós sermos pessoas que não glorificam a Deus através das suas atitudes, e que dão péssimo testemunho de Deus, né? Algumas vezes eu já ouvi falar, né, de pessoas que olham para outras pessoas que são crentes, né, que são supostamente crentes, e a pessoa fala assim, né, e eu ouvi falar, né, para ser crente como essa pessoa é, eu não quero. Para você ver, irmãos, como é triste e danoso os frutos que as pessoas estão gerando. Os frutos são a verdade. Os frutos representam a verdade. Você não será enganado se você observar isso. Diferentemente irmãos amados, nós não estamos falando de lutas ou de situações difíceis que a pessoa está passando, porque isso faz parte da nossa vida. Jó foi um grande exemplo disso, sofreu muito, né? Seus amigos, seus supostos amigos, o acusavam, dizendo que ele estava sendo infiel a Deus, por isso que ele estava passando por aquelas lutas, e ele falava, não, eu não tenho sido fiel a Deus, e na verdade não era nada disso. Deus tinha um tratamento a fazer na vida de Jó, né? E Deus fez esse tratamento, e Deus tratou a vida de Jó, e o estado dele, depois do tratamento, foi muito superior, muito melhor do que o estágio que ele estava ali antes do tratamento de Deus. Não confunda uma luta com frutos. Não, uma luta serve para você colher os frutos. Uma luta serve para você atingir os frutos bons, para você conseguir uma boa colheita, porque é na luta, na perseverança, né? São nas palavras de fé que você vai lançar no meio da luta, que vão gerar os frutos. As pessoas vão olhar para você no meio da luta e vão ver os bons frutos já no meio da luta, porque as tuas palavras, a tua perseverança, a tua atitude de fidelidade a Deus serão vistas durante a luta. Então não confunda, né? Não confunda frutos que Jesus falou com situações que nós estamos passando nas nossas vidas, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E é no meio da luta que nós provamos a nossa fé, né? É no meio da luta que nós provamos aquilo que nós somos, né, para Deus, porque a luta não é fácil. E você compreende e entenda que Deus sempre estará no meio da sua luta para te ajudar,
para estar ali te dando força, para estar ali, né, fazendo com que você possa suportar, porque conforme diz a palavra do Senhor, não virá sobre nós tentação maior do que nós possamos suportar. Jamais Deus vai deixar acontecer algo contigo que você não possa suportar. Por isso agradeça a Deus, porque você pode suportar. Por isso agradeça a Deus, porque você pode sim, né, passar pela luta e vencer. Persevere, avance, continue acreditando, continue se entregando a Deus, continue buscando a Deus, continue ali, né, dando, né, a Deus ali a adoração que é devida, mesmo no meio da luta. Não esmoreça a sua fé e as suas palavras sejam palavras edificadoras, não sejam palavras amaldiçoadoras, porque tem muitas pessoas que amaldiçoam as suas próprias vidas pelas suas palavras, né? Amaldiçoam as suas próprias vidas dizendo coisas terríveis que as pessoas estão vendo ao seu redor e vão dizer, talvez em algum momento, para determinadas atitudes: essa não é uma atitude de crente, essas não são palavras que um crente, que uma pessoa de fé, uma pessoa que persevera diria do Senhor. Já pensou, irmãos, você se confrontar com uma situação dessa, uma pessoa próxima a ti, uma pessoa que você gostaria de ver a vida dela entregue a Deus, né? E essa pessoa está dizendo assim: não, essa não é uma atitude de um crente, essa não é uma atitude. E um crente que eu falo é uma pessoa crente, de uma pessoa que acredita, de uma pessoa que tem fé, irmãos, né? Então a pessoa fala: essa não é uma atitude de um crente, daquele que acredita, daquele que tem fé. Então nós temos que nos preocupar com isso, e nós temos que entender que Jesus falou, e se Jesus falou, virou lei, né? Os seus frutos, as suas atitudes, as suas palavras, elas vão representar aquilo que você é em relação a Deus, em relação a Jesus. Então, você esteja atento, né? Porque, né, a boa árvore dá bons frutos, né? E você, né, faça essa reflexão, sabe, irmãos? A reflexão é muito importante, porque nós muitas vezes, no meio da nossa jornada espiritual, nos deixamos envolver por aquilo que nós estamos vendo no mundo, né? Às vezes as pessoas, elas são convencidas por situações que elas estão vendo no mundo, porque o que elas estão vendo no mundo são coisas completamente diferentes do que a Bíblia diz. Então elas se convencem por aquilo que elas estão vendo, por crentes infiéis, por crentes que falam e não cumprem nada, por crentes frios, por crentes superficiais, por crentes que não amam a Deus e não têm temor nenhum de Deus, e que se dizem cristãos, que se dizem pessoas fiéis. E as pessoas às vezes estão se comparando com elas para se balizarem com elas e seguirem ali o mesmo padrão de vida espiritual. Mas Deus não deseja isso, irmãos. Deus deseja que você esteja se balizando com Jesus. Deus deseja que você esteja ali imitando Jesus. Deus deseja que você esteja usando ali as palavras de Jesus, para que você possa o quê? Né? Segui-las, e para que você possa transformar a sua vida como o Senhor Jesus deseja, como Ele quer, como Ele tem ali interesse em que você faça. E quantas palavras Jesus deixou escritas para que nós não pudéssemos ser enganados pelo Senhor. Aliás, enganados pelo mundo, né? Porque o Senhor não engana ninguém. O Senhor, Ele mostra sempre a verdade, né? Para que o nome dEle seja glorificado sempre, para que o nome dEle seja exaltado sempre. E Jesus disse uma palavra de alerta aqui tremenda, irmãos, né? E é uma palavra de alerta para você que está me ouvindo, é uma palavra de alerta para mim que estou falando, é uma palavra de alerta para nós que somos cristãos, é uma palavra vinda do trono de Deus. E olha a força daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus não quer homens brincando, Deus não quer pessoas agindo
de forma leviana em relação a Ele. Deus não quer estas vidas, Deus despreza essas vidas, Deus lançará fora estas vidas, pessoas que não valorizam as coisas que são de Deus. E olha o que Jesus falou, né, no versículo número 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, Jesus falou tanto, Jesus nos alertou tanto da superficialidade, Jesus nos alertou tanto da leviandade espiritual, Jesus nos falou das 10 virgens. Estamos cansados de falar isso já. Cansado não, porque a palavra de Deus não cansa, mas falamos muito sobre isso. Talvez quem ouve esteja cansado. Nós que falamos jamais nos cansamos, porque a ordem de Deus é a ordem do Espírito Santo de Deus. A parábola das 10 virgens, esta palavra, que é uma palavra, irmãos amados, na minha opinião, derradeira, é uma palavra definitiva. Ele está dizendo assim, olha, não é porque vocês pregaram a minha palavra, não é porque vocês expeliram demônios, não é porque vocês fizeram muitos milagres que vocês entrarão no reino dos céus. Somente aqueles que são fiéis a Deus, conforme ele disse aqui, Conforme ele disse aqui, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É necessário fidelidade, irmãos. É necessário entrega, é necessário amar a Deus. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas. É necessário ser fiel na integridade da palavra. Quando nós erramos, nos arrependemos, mas voltamos para o caminho pelo qual o Senhor nos ensina, nos fala, E você não se iluda. Você não se iluda, porque a nossa vida íntegra em relação a Deus vai gerar o quê? A salvação, e não aquilo que Deus faz através das nossas vidas. Você viu ele falando aqui, Deus se usa de quem ele quiser. Usou de uma mula para falar e alertar um homem certa vez, alertar Balaão. E ele se usa de quem ele quer. Então não se espelhe em pessoas que você vê, pessoas que hoje fazem milagre a Deus e são ladrões e roubam, e apacentam o seu próprio ventre, conforme o Senhor disse que ele abominava, o Senhor falou, ai daquele que apacenta o seu próprio ventre, ai daquele que apacenta o seu próprio ventre. E tem pessoas fazendo milagres em nome de Jesus e estão apacentando o seu próprio ventre. Não se iluda com essas pessoas. Seja verdadeiro, simplesmente seja verdadeiro. Olhe para Cristo e seja verdadeiro conforme é o desejo de Deus. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo, você sabe, a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e a porta é estreita. Então, irmãos, vamos olhar a seriedade da palavra e vamos ver que não é de qualquer jeito. Vamos ver que o Senhor não aceita qualquer coisa. Ele recusou Caim, ele recusou o sacrifício de Caim, porque foi mal feito, porque não foi verdadeiro, porque foi de qualquer jeito, porque foi leviano. As coisas que são de Deus nunca podem ser feitas de qualquer jeito. As coisas para Deus jamais poderão ser feitas de qualquer jeito, porque o Senhor não receberá.
porque o Senhor não receberá. Se a sua oração for uma oração feita de qualquer jeito, o Senhor não ouvirá. Se o seu clamor for um clamor sem fé, um clamor, né, de quem está pensando no feijão que está cozinhando, né, enquanto está fazendo o clamor, o Senhor não ouvirá. O Senhor não ouvirá, porque Ele é zeloso. Ele conhece o coração do homem, e o homem tem que aprender estas coisas. O homem tem que aprender a ser verdadeiro em relação a Deus. O homem tem que ser verdadeiro. O homem tem que ser verdadeiro, né? Fala e cumpre, né? O homem tem que ser verdadeiro. A sua fé tem que ser uma fé íntegra, né? Que acredita e faz, e não fica cambaleando por dois caminhos, não fica aí, né? Senhor, essa vez aqui não deu. Senhor, eu não fiz de novo, hein? Senhor, ufa, me perdoa, Senhor, mais uma vez eu não consegui. Irmãos, se Deus já te falou que está errado, você tem que corrigir. Não adianta você ficar olhando para Deus e dando desculpinha, porque você pode corrigir, você pode fazer, você pode, né? E você tem esse dever de mudar. Se o Espírito Santo de Deus falou para você aquilo que você tem que fazer, não fique dando desculpa, porque Deus não aceita desculpas. Deus deseja atitude, Deus deseja mudança, Deus deseja que você esteja, né, sendo verdadeiro em relação a Ele. Alguns estão dizendo: Senhor, eu não consegui fazer dessa vez, me perdoa. E já estão falando no seu coração: vou fazer de novo, né? E está falando no seu coração: não vou fazer coisa nenhuma, né? Está falando para Deus ali, pedindo perdão para Deus, mas no fundo do coração está falando: não vou obedecer coisa nenhuma, vou fazer tudo do meu jeito aqui. Tem pessoas que são assim, irmãos, que estão ignorando a palavra de Deus, que estão ignorando os alertas do Espírito Santo de Deus, que estão ignorando as palavras exortativas e proféticas dos seus servos, né? E essas pessoas não chegarão a lugar nenhum, antes cairão no abismo, antes, né, receberão talvez, né, essas pessoas receberão, né, a mesma palavra que Jesus disse aqui, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Que palavra dura de ouvir, né? De Jesus Cristo. Mas alguns vão ouvir essas palavras, infelizmente. Alguns vão se chegar a Deus e vão falar: Senhor, Senhor, eu sabia que eu estava errando, mas o Senhor sabe como é que é, né? Era tão difícil. O Senhor vai falar: eu não te conheço. Você está falando comigo? Eu não te conheço. Está longe de mim, eu não te conheço. Se você não for fiel, se você não obedecer, se você não amar a Deus, irmãos, você corre o risco de ser um desconhecido na presença de Deus, de ver Jesus abraçando os seus servos, os chamados benditos de Deus, e quando chegar a sua vez, ele fala: não te conheço, não sei quem você é não, você não faz parte do meu povo, apartai-vos de mim. É muito sério, irmãos. E as pessoas acham, eu acho que as pessoas acham que a salvação é algo simplório, né? Entreguei minha vida a Jesus, não mato, não roubo, né? E fim de papo. Não, irmãos, não é fácil, né? Você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que Deus já te falou, que você deve corrigir, você tem obrigação de fazer, porque Ele já te falou. E você vai ser julgado por isso, pelas suas atitudes. Lembra a palavra de Deus, quando Deus falou assim, que Ele levantou atalaias para alertar o povo dele?
E ele falou assim: se o atalaia vir alguém pecando, e ele for lá e alertar e falar deste mau caminho desta pessoa, e a pessoa se converter, se será salvo a pessoa e o atalaia. Se o atalaia ver a pessoa praticando pecado e for lá e não falar, os dois serão condenados, o atalaia e aquele que estava pecando. Se o atalaia for lá se o atalaia ver uma pessoa pecando, for lá e alertar aquela pessoa, e aquela pessoa não se converter, essa pessoa será condenada, mas o atalaia salvará a sua vida. Temos que compreender isso que Deus está falando, sabe? Se o Espírito Santo de Deus está falando, é porque Deus quer resposta. Deus quer resposta. Deus quer resposta sua. Deus quer resposta. Deus não quer ignorância. Deus não quer desprezo daquilo que Ele está falando. Deus quer resposta. Deus quer resposta, e resposta verdadeira. Tome cuidado, porque determinadas atitudes na vida do crente não levam a lugar nenhum. João Batista, em determinado momento, batizava ali no Rio Jordão, e ele via que os judeus vinham e se batizavam e não mudavam de vida, simplesmente se batizavam por medo ou por ritual. E ele alertou aqueles judeus dizendo: raças de víbora, cobras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquele que se converte, os frutos demonstram o arrependimento. Não, a pessoa muda, a pessoa não tem as mesmas atitudes, a pessoa ela tem novo pensamento, nova atitude, novas palavras. É isso que acontece quando uma pessoa se converte. E João Batista alertou, falou: não adianta vocês se batizarem, não adianta, o batismo é um símbolo de arrependimento, não adianta, você tem que se arrepender e se batizar. É assim as coisas de Deus. Não adianta você ouvir esse culto, não adianta você ir na igreja, não adianta você ajoelhar no milho, não adianta você rolar, você plantar bananeira, não adianta você fazer isso, se a sua vida é uma mentira espiritual em relação a Deus, se você não está nem aí com Deus, se você não ama a Deus, se você não adora a Deus, se você tem interesses pessoais em relação às coisas que são de Deus, a sua vida já está destruída, A ira vindoura de Deus virá e te alcançará, conforme disse João Batista. Então você esteja atento para que estas coisas não venham sobre a sua vida, mas venham as coisas maravilhosas de Deus. E olha, irmãos, a gente fala tanto, Essa semana aqui foi o dia de Natal, Dia 25. E quantas pessoas ficam ali, Só falta vir aquela areola de anjo na pessoa. Mas, irmãos, sabe, se você não tiver entendimento daquilo que aconteceu no dia 25, se você continuar, não aceitando o sacrifício da cruz, ou se você não aceitar o sacrifício da cruz todos os dias, diariamente, se arrependendo, entregando a sua vida a Jesus, diariamente e mudando de vida, e praticando as coisas que Deus deseja que você pratique, demonstrando a fé, demonstrando os frutos da sua fé, aquilo que você é, através de atitudes, palavras, através da bênção de Deus que será a sua casa, a sua família, Então, se você não ficar atento a tudo isso, se você não estiver ali, cuidando e se preocupando com isso, dificilmente você conseguirá chegar no resultado que Deus tanto deseja para a sua vida,
que é a salvação. Então esteja atento, né? Reflita, veja, discirna, meça a sua vida, olha aquilo que está acontecendo ao seu redor, e a palavra de Deus é reveladora. Então não se iluda, porque tem pessoas roubando mesmo, tem pessoas enganando as outras, sim, em nome de Jesus, em nome de Deus. Tem pessoas, sim, fazendo a obra de Deus por interesse pessoal, tem pessoas, sim, apacentando o seu próprio ventre, tem pessoas que se dizem que são cristãos e são crápulas, tem pessoas que se dizem cristãos e são alcoólatras, tem pessoas que se dizem cristãos e são pessoas batem na sua esposa, né, humilham os seus filhos, né? Tem pessoas que estão fazendo tudo isso. Isso não é a verdade que Deus deseja para as nossas vidas. Deus deseja que você, sim, tenha uma vida sadia espiritual, e que a sua vida sadia espiritual gere outras vidas sadias espirituais, que não vão olhar para aquele que rouba, engana e apacenta o seu próprio ventre, achando que isso é normal, que isso pode, né? Ele está fazendo milagre em nome de Deus. Como é que ele consegue fazer milagre em nome de Deus, né? Então, se ele está fazendo isso e rouba, eu também posso fazer a mesma coisa. Não, não é assim. A verdade é que um dia você verá a diferença daquele que serve e que não serve a Deus, né? Daquele que foi verdadeiro e daquele que foi mentiroso. E esse dia será um dia terrível para alguns, será um dia maravilhoso para outros, né? Que nós estejamos vivendo o dia maravilhoso, que você seja aquele que vive o dia maravilhoso, que você seja aquele que vive as coisas grandes de Deus, as coisas grandes de Deus na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Para terminar, irmãos amados, essa mensagem, eu gostaria de ler o trecho que se encontra no livro de Gálatas, capítulo número 19, aonde você vai ver os frutos claramente relacionados aqui por Deus, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Ou seja, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que palavra maravilhosa que se junta a essa e diz a mesma coisa, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você é esse que deve viver as coisas que são de Deus. Se você é de Deus, você vive as coisas que são de Deus. Se você é de Deus, você é fiel a Deus. Se você é de Deus, você honra a Deus. Se você é de Deus, né, você ama a Deus. Se você é de Deus, você suporta tudo, porque o amor tudo suporta, diz a palavra do Senhor. Porque nós amamos a Deus, nós suportamos tudo, porque nós amamos a Deus. Não importa as lutas, não importam as circunstâncias, nós suportamos, porque nós amamos a Deus, porque o amor tudo suporta. Aleluia. Eu vou orar por você agora, né? Que você agora coloque a sua vida na presença de Deus e acredite nesta palavra.
Acredite naquilo que Deus escreveu na Bíblia, porque são palavras de vida eterna para a igreja dele, para a igreja de Cristo. Aleluia. Feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa vida, Deus que é a nossa paz, Deus que tem falado conosco, Deus que tem nos ensinado, Deus que tem tocado os nossos corações, Deus que tem, Pai, promovido coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos, mas Tu conheces, Deus dos exércitos, Pai. Vem sobre a Tua igreja, Altíssimo, e revela agora a este povo, Senhor. Transforma as vidas, dá força espiritual, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te, Deus dos exércitos, Pai, arrancando o mal, labassub, alabacheias, rica, labalabacheias, serebicandalaias. Ó Deus dos exércitos, Pai, ó ministra o teu poder, licandalabassub, alabacheias, serebicandalastri. Ó Deus, exalta o teu nome, riquixalamanastre, bicondolobricandalaias, serebiclaias, sandalaias. Ó Deus, faz, Senhor da glória, grande obra, convence o homem, Senhor, mostra ao coração do homem a tua vontade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz segundo o teu propósito, Senhor, faz segundo o Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, a grandeza do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, todos aqueles que me ouvem, Senhor. Eu abençoo o teu povo, aquele que irá me ouvir ainda, Senhor da glória, que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Oh Deus dos exércitos, Pai, oh distante desse dia, não importa, Tu és Deus, Senhor da glória, Pai, que transforma os tempos, Deus dos exércitos. Abençoa, salva, Senhor, cura, liberta, Senhor da glória, Pai, com teu poder sobrenatural, dá força espiritual ao teu povo, à tua igreja, Senhor, dá força, Senhor da glória, Pai, às vidas que me ouvem agora, para que eles possam vencer, Senhor da glória, e conforme diz a tua palavra, Senhor da glória, o amor tudo suporta, então eles suportarão e vencerão, porque Tu és um Deus vencedor. À frente vai o nosso general, e na retaguarda está o nosso Senhor, nos guardando e nos protegendo. Labassub, alabacheia, serebicandalá, oricla, miclaba, sub, alabacheia, serebicandalá. Então avance na presença do Senhor. Vai em frente, você que me ouve agora, porque o Senhor está contigo. Avance, porque o Senhor deseja homens e mulheres corajosas que demonstram a sua perseverança e a sua fé. Avance para alcançar a vitória de Deus. Avance para que a vitória venha logo. Não fique parado, porque o teu Deus não se agrada daqueles que param, daqueles que olham para trás, conforme diz a sua própria palavra. Avance para conquistar, avance para vencer. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te abençoo agora, para que o nome de Deus seja glorificado e para que o nome de Deus seja exaltado. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Você está abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.